A paz do Senhor seja contigo, com a tua vida, com o teu coração, com tua família. Estamos aqui novamente trazendo um pouco da porção da palavra de Deus. Esta palavra que é viva, que é eficaz, esta palavra que nos traz a garantia de uma vida eterna. É essa mesma palavra que testifica daquele que tem um nome acima de todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de adentrar propriamente dito na palavra, eu gostaria de pedir que você pudesse, se você assim for abençoado, não só por este vídeo, por esta mensagem, mas por outras mensagens que tem no nosso canal, você venha se inscrever, venha lá, clicar lá no sininho para quando postarmos um vídeo, você possa ser notificado. Porque a gente sabe que o nosso dia a dia é corrido e muitas vezes não temos o tempo devido de irmos procurar algum vídeo. Então sempre que postarmos algum vídeo, automaticamente você vai ser notificado. Agora, para isso você tem que se inscrever no canal e clicar lá no sininho. O nome do nosso canal é Vendo Não Vejam, Ouvindo Não Ouçam, tá bom? Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e que você possa aí ser abençoado logo após a nossa vinheta com esta palavra. Deus te abençoe. Olá, estamos de volta. Eu gostaria de intitular esta mensagem, esta pequena meditação, com o seguinte tema: a cruz que salva é a cruz que condena. Ou podemos dizer, a cruz que salva é a mesma cruz que condena. Queridos, antes de ler, gostaria de fazer logo um pano de fundo para a gente começarmos a ler o texto. O texto vai falar exatamente da nação, do povo de Deus, que quando eles estavam no deserto, no caminho do Mar Vermelho. E lá, aquele povo, ele começa então a ficar triste, a ficar deprimido, por conta que o caminho que eles estavam traçando era um caminho demasiadamente difícil, perigoso, e com isso o povo se angustiou. Então esse mesmo povo, eles começam a murmurar contra Deus, contra Moisés, e Deus então ficou indignado com este povo, porque o povo não foi agradecido a ele, e Deus então suscita serpentes no deserto, do qual essas serpentes começam a picar ali os judeus, e muitos morreram. E logo depois esse povo confessa o pecado, se arrepende. Então Deus pede para que Moisés erga uma serpente de bronze numa haste, numa madeira, e aquele que fosse picado pela serpente no deserto, para que ele fosse curado, ele tinha que olhar para a serpente de bronze, e assim ele ficaria curado. Então, só para você entender o pano de fundo do início dessa meditação, um resumo, mas um resumo grande mesmo, foi um resumo. Então nós iremos ler, tudo isso aí está no capítulo 21 de Números. Então nós iremos ler a partir
do versículo 4, que diz o seguinte: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. A alma do povo entrou em angústia naquele caminho. Muitas vezes, em nossa caminhada, no caminho que nós estamos traçando, no caminho que nós estamos percorrendo, estamos como o povo de Deus ali no deserto, com angústias, com a alma angustiada, porque o caminho está demasiadamente difícil. O caminho é ermo, o caminho é complicado. Aconteceram coisas no caminho que me deixaram com medo, amedrontado, temeroso de andar, de caminhar, de sonhar, de ter esperança. A nossa alma muitas vezes fica abatida, em angústia, porque o caminho que nós estamos é demasiadamente difícil. Mas nós sabemos, queridos, que no reino de Deus não há super-homem. No reino de Deus não há aquele que diga não tenho medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós somos temerosos de alguma coisa. Sempre vai existir, sempre existiu algo que vai nos prostrar, que vai nos deixar com medo, amedrontado e angustiado. São os problemas diversos, são as dificuldades diversas, seja uma doença, seja um problema familiar, seja, um problema de vício, seja um problema no meu chamado, no meu ministério, seja um problema, com os filhos, seja um problema no emprego, seja porque eu estou desempregado, seja porque eu perdi um grande amigo, uma grande amiga, seja, porque a minha vida está declinando, seja porque estou sendo desprezado, não importa. A verdade é que os problemas durante o caminho podem acontecer com qualquer um. Não existem super-homens, não existem super-crentes. O mal cai sobre os crentes e sobre os descrentes. O sol cai sobre os bons e sobre os maus. Muitas vezes estamos como aquele povo ali no deserto. E eu já ouvi até algumas pessoas falarem: eu faço tudo tão certinho, faço tudo correto, tudo direitinho, mas quanto mais eu faço as coisas certas, mais as coisas dão erradas na minha vida. Mas quanto mais eu tento fazer o que é correto, mais as pessoas me passam para trás. Pessoas chegam até querer desistir da caminhada. Pessoas chegam a dizer que não vale a pena ser crente. Pessoas chegam a dizer, não vale a pena porque a gente luta para viver em santidade, em honestidade, e muitas vezes não conseguimos nada, enquanto que lá o descrente, cospe em Deus, fala mal, e ele é próspero, ele tem saúde, ele tem uma família boa, ele tem um emprego bom, ele tem um carro, ele tem isso e tem aquilo. Enquanto que eu estou indo à igreja, orando, jejuando, ajudando pessoas, abençoando, dando esmola, fazendo a vontade de Deus, estou sofrendo. Muita gente publica isso de uma maneira visível e outros creem nisso dentro dele e guardam para ele, mas isso é uma verdade que muitas vezes atinge a vida de qualquer crente. Mas quando eu me deparo com essa declaração, não tem como não lembrar do Salmo 73, quando Asaf
passando por essa crise, quando ele observava a prosperidade, o crescimento e a prosperidade dos ímpios, da vida dos ímpios, ele questionou, ele disse: puxa, os ímpios são mais felizes, os ímpios eles crescem, eles têm dinheiro, eles têm saúde, eles não estão aí nem para as coisas de Deus. Mas aí, queridos, quando Asaf viu o final dos ímpios, quando Asaf viu a sua destruição, ele disse: feliz e aí eu estou colocando as minhas palavras, feliz é, com certeza, aqueles que hoje estão sofrendo, que hoje estão padecendo, mas que no final, aleluia, terá uma vida eterna abundante. Queridos, existem inúmeros fatores que abatem a alma do homem. Problemas diversos, mas todos os problemas, um a um, eles vão passar, porque a minha vida, a tua vida é uma passagem aqui na terra. A nossa vida é como a nuvem que está lá no céu, nós olhamos, vemos ela, mas daqui a algum instante olhamos, ela se dissipa, ela vai embora. A nossa vida é como uma folha na árvore, que está ali verde no seu ápice, mas vai chegar um momento que aquela folha ela vai definhar, vai secar e vai cair. E qual é o final da minha vida e da tua vida? Qual é a esperança que eu e você temos? A não ser uma, quando Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Jesus disse: eu vou ressuscitar no último dia. Jesus disse: eu vou para o Pai preparar lugar, para onde eu estiver, vocês também estejam. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança do crente em Jesus. Então, queridos, no caminho pode acontecer da nossa alma se abater, mas temos que dizer como o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Queridos, de maneira nenhuma podemos deixar a angústia tomar a nossa alma na caminhada. Nos lembremos que maior angústia e sacrifício passou o nosso Senhor Jesus. Uma segunda coisa importante, aí agora a gente vai ler o versículo 5, que diz o seguinte: e o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Números 21, versículo 5. O que não podemos na nossa caminhada, quando a nossa alma se abate, quando os problemas aparecem, é o que esse povo fez aqui no versículo 5. Murmurar contra Deus, murmurar contra as bênçãos de Deus. Queridos, Deus mandou maná do céu para esse povo. E o povo disse: eu estou com fastio, não quero esse pão mísero, vil, esse pão desprezado. Eles desprezaram a bênção de Deus, eles murmuraram contra Deus. E quantos são de nós
que murmuram contra Deus. Deus nos abençoa com saúde, com paz, com um bom emprego, com uma família, com uma igreja, com um chamado. Mas por muito pouco chegamos e cuspimos na cara de Deus, blasfemamos contra Deus, murmuramos contra Deus, porque a coisa não saiu do jeito que eu quero. Murmuração, pecado, murmurar. Se Deus não nos desse mais nada, se Deus não nos desse mais nada, eu não poderia pagar o que Ele já fez por mim. O que Cristo fez na cruz foi o suficiente para que eu viva uma vida plena na graça de Deus. O que Cristo fez, você com todo o teu dinheiro, se você é milionário, rico, você não pode pagar. Ninguém pode pagar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Por que murmurar quando nós olhamos ao redor, a bênção de Deus nos assiste em todos os aspectos? O ar que respiramos, a saúde que temos, a família, os amigos, o emprego, a igreja, os irmãos, a salvação, a ressurreição, a fé, o dom, tudo, inúmeras bênçãos que Deus derrama sobre aquele que crê nele. Por que murmurar? Louve ao Senhor, pare de murmuração. E o povo murmurou contra Deus, contra Moisés, e o povo disse, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Muitas vezes olhamos para o Egito, para o mundo, e dizemos, tá no mundo é melhor. O mundo é melhor porque o mundo, sabe, eu faço o que eu quero, não existe lei. O mundo eu vou para a boate, o mundo, sabe, eu posso fazer o que eu quero, não existe lei para mim, e começa a ser seduzido pelas coisas do mundo. Não vale a pena estar na igreja, estar com Jesus, não vale a pena, o mundo é melhor aí. Então a pessoa começa a cobiçar o mundo, a murmurar contra Deus. Queridos, aquele que é de Deus, ele vence o mundo. Aquele que bebe da água da vida jamais terá sede. Se você ainda está com sede da água poluída, suja, imunda que o mundo oferece, é porque você ainda não provou da água cristalina, da fonte inesgotável que brota do trono de Deus. É preciso que você beba desta água. Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber desta água jamais terá sede. Não murmure, glorifique o nome do Senhor, louve ao Senhor, meu querido. A gente temos mania de murmurar contra tudo. É interessante que na igreja, as pequenas coisas, a gente vê o povo incomodado. Às vezes na igreja está lá o povo sentado, com um ar-condicionado, sabe? Quanto muita gente nem igreja tem, estão debaixo de uma árvore, sabe, na chuva, louvando com alegria o Senhor, mas muita gente está lá na igreja. Eu vejo isso na minha igreja, eu vejo muito acontecer isso. Está lá o ar-condicionado ligado, sabe, aí daqui a pouco o povo diz, ei, está muito frio,
A gente vai lá, aumenta a temperatura, passa um pouquinho, aí olha para trás, está muito quente. Ou seja, nós nunca estamos satisfeitos. Às vezes o cara ora a Deus: Senhor, aumenta meu salário, Senhor, se o Senhor aumentar meu salário, eu vou ser fiel, eu vou ser aquilo, isso, aquilo, e aí Deus atende, Deus aumenta o salário, a pessoa é infiel, e o que é pior, em pouco tempo está novamente murmurando. Nós somos assim. O pecado nos tendenciou a esta mazela de murmurar. Queridos, irmãos, temos que estar preparados para toda a adversidade, para todo o problema. Quando eu não murmuro, mas louvo a Deus e luto e aceito e digo: o Senhor está comigo, porque o Senhor não nos prova além de nossas forças. Mas quando eu tenho isso na minha mente, no meu coração, de que Deus está comigo, de que esta luta eu vou passar, de que o Senhor está passando no fogo comigo, de que o Senhor está passando na água comigo, eu vou amadurecendo, crescendo, sabendo passar por todos os obstáculos, e o que é melhor, sendo um referencial para outras pessoas, para poder ajudar o meu irmão, o meu amigo que não sabe passar essa situação, mas a minha vida vai alumiar a vida de outras pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 12, disse: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Olha que maravilha, Paulo sabia passar por todas as circunstâncias, sem murmurar. Querido, em Números capítulo 21, versículo 6. Toda murmuração tem consequências. Número 21, versículo 6 diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Todo pecado tem consequência. A consequência foi daquele povo, do pecado, da murmuração, foi exatamente as serpentes que Deus mandou. Não foi o diabo, não, foi Deus que mandou, por conta da murmuração, para você ver como é grave o pecado de murmuração. Talvez Deus, com certeza, não mande serpente hoje, mas você vê que o que está acontecendo na minha vida e na tua vida, porque estou murmurando, não é normal. Não é normal. Você está perdendo, a vontade de ler a Bíblia quando você era um estudante, da Bíblia, quando você tinha prazer em se debruçar nesta palavra, mas você está perdendo. Não é normal. Não é normal você, quando chega o dia de ir para a igreja e você não tem mais vontade de ir para a igreja, mas você antes se alegrava e até sentia falta, saudades, quando chegava o dia da igreja, mas agora você não tem mais vontade. Não é normal. Não é normal, você não consegue se comunicar mais com seus familiares, com seus amigos, porque você não tem mais paciência, você não tem mais conversa, você não consegue mais. Não é normal. Você está impaciente, você está murmurando, você não consegue mais ter amor, prazer pelas coisas de Deus. Não é normal. Você está num pecado e você está na prática do pecado e não consegue sair. Não é normal. A murmuração tem consequências. É preciso, queridos, que ao invés de murmurar,
que nós venhamos a erguer nossas mãos ao céu e dizer: bendito é o Senhor. E muitas vezes dizer como Jó: Deus deu, Deus tira. Toda murmuração é pecado e todo pecado tem consequências. Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Todo pecado há uma consequência, meus queridos. Todo pecado. E o versículo diz o seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. É preciso eu dizer o que é o destruidor? Como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida? Se eu estou murmurando, eu pergunto a você: se você está murmurando contra Deus, contra o líder, contra o pastor, contra o diácono, porque eles murmuraram contra Moisés e contra Deus, eu pergunto a você: como é que está a tua vida? Por que tudo está destruído na tua vida? Será que você já acordou? Será que você já pensou o que você está fazendo e como está a tua vida? O que é que o destruidor faz? Ele arruma? Ele reconstrói ou ele destrói? Destrói! Queridos, a nossa vida precisa urgentemente de louvor, de adoração, para que a graça de Deus e o poder dele possa nos proteger. Mas vamos avançar. E Silvestre, então qual a saída? Eu me encontro exatamente como essa palavra está sendo pregada, murmurando, vida destruída, sabe? Eu estou, perdido. Tudo, alguma coisa da palavra está batendo com a minha vida. O que fazer? Números 21, versículo 7 diz: por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Moisés, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés ora ao Senhor. Oh, que maravilha, meu querido! O arrependimento, a confissão é o melhor caminho para a restauração. É o melhor caminho para a construção, para que a bênção de Deus, procurar quem nos feriu, procurar o líder, pedir perdão, dizer: estou contigo novamente, me perdoa porque eu falei mal do Senhor, porque não procurei. O caminho do arrependimento, o caminho da confissão é o caminho mais excelente para a construção da nova vida, para a construção de uma nova história, para a construção de uma nova etapa, para que a bênção de Deus reine em nossa vida. É preciso arrependimento. Salmo 38, versículo 4 diz: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como a carga pesada, são demais para as minhas forças. Isso é confissão. Salmo 38, versículo 21 diz: não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Olha, a quem você confessa, o Deus a quem você confessa, esse Deus não te desampara, esse Deus é contigo, ele não está longe de ti, ele é o Emanuel. Confessa agora, deixa o pecado, se arrependa, começa a nova vida, fecha a boca dos leões, fecha a boca daqueles que dizem: você não serve para nada, você não vai dar para nada, você é um perdido, você é um desprezado, você não é ninguém na vida. Não, Deus acredita em você, Deus é contigo, você tem valor.
para Deus, levante a cabeça, crê em Deus, Ele é contigo, Ele é o teu Senhor. O caminho para a mudança, querido, é o arrependimento e a confissão. Moisés ora a Deus e Deus responde, porque Ele é vivo, porque Ele é fiel. Deus responde porque Ele ama a mim, Ele ama a você. Versículo 8 do capítulo 21. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Queridos, Deus então manda que Moisés levante uma serpente, ou melhor, faça uma serpente de bronze e erga essa serpente no madeiro em uma haste. E todo aquele que fosse picado pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, era curado. E aqui a gente vai voltar um pouquinho atrás, congela a imagem aí da serpente de bronze, o povo olhando para a serpente sendo curada, congela a imagem e vamos voltar um pouquinho. Lembra quando Satanás personalizou-se na serpente para enganar o homem Adão e a mulher Eva? Ele conseguiu. E Deus então disse à serpente: maldita serás entre todos os animais. A partir daquele momento em que Deus pronuncia a maldição sobre a serpente, a serpente é tido agora como um animal maldito. Quando Jesus, ele é pregado naquela cruz, na verdade, a serpente maldita, a maldição que caía sobre a serpente, Jesus recebe toda a maldição na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, quando Cristo está na cruz, ele se torna também maldito. A serpente se tornou maldita por conta do pecado e Cristo se tornou maldito por conta do pecado dos seres humanos. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldição, querido, por conta do teu pecado e do meu pecado. E lá no deserto, quando o povo olhava para a serpente de bronze, quando ele era picado pela serpente, bastava olhar para a serpente de bronze e eles ficariam curados. Querido, sabe o que simboliza a maldição da serpente? Simboliza o pecado do homem. Só que esse pecado, ele foi colocado sobre a vida do santo, do Senhor Jesus Cristo. E como hoje eu posso ser sarado, curado da murmuração, curado do pecado, seja ele qual for? Da mesma forma que o povo olhava para a maldição, para a serpente, nós temos que olhar para aquele que foi maldito no Calvário. Temos que olhar para Jesus. E assim os nossos pecados serão retirados, cancelados. E nós seremos curados olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quer ser curado? Olhe para Jesus. Quer ser liberto? Olhe para Jesus. João capítulo 3, a partir do versículo 14. Olha a comparação que ele faz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, seja qual for a situação que você está passando, seja qual for a luta, seja qual for o pecado, seja qual for o momento que você caiu, de onde você caiu, existe um que se chama Jesus. E esse Jesus quer te dar dupla honra. Esse Jesus quer colocar você num caminho de glória, não num caminho de humilhação, de desprezo. Humilhação está sobre o pecado. Humilhação está sobre a tutela de Satanás. Humilhação está murmurando. Humilhação está desacreditado, sem esperança. Não! Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele sim pode te resgatar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem tinha o fluxo de sangue era impura. A mulher não podia ter uma vida normal. A mulher não podia ter uma vida comum. Lembra? Ela vivia à margem da sociedade. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela disse: se eu ao menos tocar na sua orla, na sua veste, eu vou ser curada. E quando ela consegue chegar perto de Jesus, ela toca, Jesus diz: alguém me tocou. Aquela mulher que não era ninguém para a sociedade, aquela mulher que não era ninguém, talvez não era ninguém para seu marido mais, talvez não era ninguém para seus filhos, talvez não era ninguém para os seus amigos, mas quando ela toca em Jesus, Jesus disse: alguém me tocou. Para Jesus, queridos, querido e querida, para Jesus você é alguém, e alguém muito importante. Creia nisso. Olhe para Jesus para ser curado. Se liberte da murmuração. Louve ao Senhor. Levante-se, olhe para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Deus te fortaleça, te renove, te justifique, te dê vida e levante a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.